Hoje eu converso com uma colega de profissão, a jornalista Laura Estopa, e ela também é pós-graduada num curso de Educação em Sexualidade. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Tudo bem, Laura? Tudo bem, Alexandre, e com você? Tudo jóia. A Laura é formada na Casper Libero, né? Uma super faculdade, e ela tem essa pós-graduação, como eu falei, em Educação em Sexualidade, que você cursou onde? Na Unisal, no Centro Salesiano. No Centro Salesiano. E ela, a partir, né, desses estudos, ela criou um trabalho muito legal, que é o Transemos. E ele começou sendo um site, né, o transemos.com, que traz informações diversas sobre sexualidade. Daí ele se desdobrou, né, numa página de Facebook e também numa página de Instagram e no YouTube. Então, quer dizer, ela está em todas as redes aí, levando informação de qualidade sobre a sexualidade. É um tema que interessa a todos, um tema super amplo. Então, eu tentei fazer um roteiro, porque são tantas abordagens possíveis, né? Eu tentei fazer um roteiro para a gente pensar um pouquinho de cada tema aqui. Quero começar falando sobre a educação para crianças e adolescentes. A Laura me contou que o ano passado, em 2018, ela deu oficinas para adolescentes, inclusive em parceria com a prefeitura, né? Foram para alunos da rede de ensino. Ela foi aberta ao público em comemoração ao mês da diversidade, que é tradicionalmente setembro, aqui em Jundiaí. Foram 4 oficinas sobre sexualidade para adolescentes e jovens, né? A partir de 18 anos, tinha de 18 a 21 anos os participantes. E foram abertas para se inscrever e para participar livremente para a população mesmo. Legal. Já um adolescente até na transição para a vida adulta, né? Eu queria saber, assim, para criança, quando que é ideal começar a falar sobre o sexo? Às vezes não parte nem dos pais, parte da própria criança, a curiosidade, né? Mas qual que é a idade, mais ou menos, em que é ideal se abordar esse assunto? Esse é um assunto polêmico, né? Porque muita gente tem muita dúvida quando tem filhos, né? Que horas que eu vou falar sobre isso? Vai chegar o momento dessa pergunta, de onde eu vim? E, na verdade, não existe uma idade certa. Assim como um monte de outras perguntas de educação, quando a gente fala de educação de filhos, não dá pra gente falar, olha, com 5 anos, com 6 anos, porque cada criança é uma e cada pai também é um. Cada mãe também. Então, muito da criança, do desenvolvimento da criança e dessa percepção. O que a gente aconselha, né, como educadores sexuais, sexólogos, é responder sempre o que a criança vem perguntar. Ah, legal. Não deixar ela no vácuo, né? Também, mas também não dar informação a mais nem a menos. O que é muito difícil, porque os pais, muitas vezes, também não tiveram educação sexual. Sim. Então, eles muitas vezes não sabem como orientar. Então, nesse sentido, é legal buscar um educador em sexualidade, informação em lugares confiáveis. E, nesse sentido, a criança vai vir perguntar e você tem que dar uma resposta de acordo com a idade que ela está, com o grau de desenvolvimento, para não dar nem informação a mais, nem informação a menos. Eu pensei, né? Quando eu fizer essa pergunta, eu vou falar um pouquinho da minha experiência. Eu tive a sorte de nascer numa família assim bem tranquila, sabe? Minha mãe sempre respondeu para mim, para minha irmã, para o meu irmão, as perguntas que nós fazíamos. E ela também sempre procurou ter apoio de pessoas especializadas. Então, na minha casa, quando a gente era pequena, tinha um livrinho muito bonitinho, que é o De Onde Viemos. E esse livro ele foi muito famoso nos anos 80. Aí eu fui até dar uma pesquisadinha, ele foi lançado pela primeira vez em 1984. Ele foi escrito por 3 autores, né? O Peter Mayle, Arthur Robbins e Paul Walter. E ele explicava de uma maneira muito fofa, porque ele trazia vários pares de animaizinhos, né? O cachorro, a galinha, o patinho. E de uma forma lúdica, ele mostrava, né, que macho e fêmea se relacionavam e podiam ter seus descendentes. E depois passava por toda a natureza até chegar nos humanos. Acho que querendo passar essa ideia de que é algo natural, né? Que é algo que é intrínseco à vida, né? Não se separa da vida, né?
Com certeza, livros são uma ótima ferramenta. Existem hoje livros muito fofos, bem feitos, bem escritos. Você lembra de algum título que você goste? Tem um título que chama Conte para Alguém, que é um livro muito bacana sobre consentimento, identificação de abuso, identificação de assédio. Ah, tá. E esse é para o público infantil? Para o público infantil. Ele é um livro fininho, desenhadinho, bem livro infantil, super bem feito. Você sabe se são autores brasileiros? São autores brasileiros, me fugiu o nome agora. Tudo bem, a gente põe a capa aí, Conte para Alguém. Conte para Alguém. Legal, é legal a gente dar algumas referências, né, para quem está assistindo. Eu também lembro que, eu queria passar uma outra referência aqui, já mais quando eu era adolescente, a minha mãe comprou o livro da Marta Suplicy, Sexo para Adolescentes, que também acho que foi um livro aí dos anos 90 que foi, para quem queria ter uma referência de obra de sexualidade, foi muito usado, né? E a Marta Suplicy depois ficou super famosa na vida política, mas antes de virar política, ela era sexóloga, né? Sim. O legal da gente, o que a gente precisa frisar quando a gente fala em educação para crianças e adolescentes, é que ninguém vai chegar para as crianças, e isso é muito confundido, falando sobre sexo em si, sobre a atividade sexual, porque criança não faz sexo, não deveria fazer, pelo menos. Então, é um medo muito embasado até de muitos pais que se chegue falando sobre sexo para as crianças. E quando a gente fala de sexualidade, a gente está falando de uma dimensão da vida humana que todo mundo tem, independente de se faz sexo ou não, que engloba as nossas características sociais, culturais, nossos valores morais, religiosos, nossa ética. Perfeito. Você quer ressalvar aqui que a sexualidade é bem mais ampla que o sexo. O ato sexual, ele está dentro da sexualidade, mas a sexualidade, ela é esse universo gigante que existe mesmo na vida da pessoa que não faz sexo, né? Também, exato. E quando a gente vai falar de sexualidade para criança, a gente tem que falar sobre isso, sobre consentimento, sobre direito ao próprio corpo, sobre relacionamentos, quem pode tocar nela ou não, qual é o limite, sobre abuso, sobre assédio, que são questões tão presentes. E você vê que importantíssimo isso. Isso prepara a criança para se defender de algum possível abuso. Lógico que tem tipos de abuso que a criança são inescapáveis, mas dá uma base para a criança poder se defender, né? Com certeza, aprender a dizer não, aprender os limites do próprio corpo, o que ela gosta, o que ela não gosta. Inclusive, hoje a gente sabe que 70% dos abusos acontecem por pessoas conhecidas, muitas vezes dentro de casa. E isso é muito sério. A minha mãe, ela foi promotora da infância e juventude, ela estudou muito esse tema. Eu era criança quando ela me contou isso e eu fiquei abismada, porque é muito triste, né? Qualquer tipo de abuso. Mas saber que a maioria dos abusos acontece dentro de casa, né? Por pais, padrastos, tios, amigos da família. E mães também. Até mães. Mães também. Mães, tias, avós, madrastas, padrastos, tios, enfim, parentes, aquele amigo de família. Dentro da casa, né? Dentro de casa, normalmente por pessoas conhecidas. Inclusive, a grande dificuldade em se achar e identificar um abuso e um assédio feito por mulheres é porque o feito em meninas normalmente acha uma marca física no corpo, né, se houve ou não penetração, e os abusos feitos nos meninos muitas vezes eles são muito mais emocionais e apelativos, assim. E não deixam marcas, né? E muitas vezes não deixam marcas físicas, mas as emocionais a gente não tem como medir, né? Queria perguntar para você agora, Laura, eu sei que é um tema super amplo, né, mas fala um pouquinho da sexualidade feminina. Eu lembro também muito bem, assim, quando eu entrei em contato com o relatório Haidt, né? Para quem não sabe, esse relatório ele foi lançado nos anos 70 por uma sexóloga, Sheer Haidt, nos Estados Unidos, e ele causou uma revolução, porque quase não se falava sobre a sexualidade feminina, e ela começou a investigar como que era a sexualidade feminina, como eram os orgasmos femininos, porque os orgasmos femininos têm uma dinâmica totalmente diferente, e foi um marco, né? E eu acho que a partir, podemos dizer, foi um grande marco. A partir da década de 70 começa a se falar mais sobre isso. Hoje já fala bastante. Muitos homens se interessam em conhecer os detalhes, né, dos mecanismos femininos de prazer. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. A sexualidade feminina é um tema que me procuram muito para falar sobre. E justamente
por esse novo interesse, essa palavra tão falada, né? Esse empoderamento feminino, que as mulheres estão querendo se conhecer mais, querendo falar mais sobre a própria sexualidade. E isso é algo histórico bem visível, e recente, né? Anos 70, foi ontem. Porque quando a gente pensa que a ciência e toda a construção ocidental de saber que a gente tem hoje mesmo foi construída por homens, não era muitas vezes dos interesses dos homens saber detalhes do corpo feminino. Tanto que hoje a gente conhece o formatinho e a anatomia certinha do clitóris e é super recente. Então, até... Isso não é nem dos anos 70, né? Bem mais recente, é anos 90. É mais recente, final dos 80, 90. E porque também, por exemplo, quando a gente pensa em resposta sexual humana, que lá nos anos 60, Masters e Johnson estavam vendo a resposta sexual humana, né? Que era em 4 fases. Então, desejo, excitação, platô, orgasmo e resolução. O desejo também ainda foi colocado depois. Mas desde Kinsey ele já falava, né? Alguns estudiosos do tema. Só em 2000, veja, só dos anos 60 para 2000, só em 2000, a Rosemarie Basson propôs um modelo de resposta sexual feminina em ciclo. Então, ela não tem começo e fim. Ele é um ciclo. Então, é um modelo bem diferente do que foi proposto por Masters e Johnson, que eram 2 pesquisadores, que eles começaram a atuar em 1957, essa dupla, né? Isso. Aliás, só fazer um parênteses aqui, sobre Masters e Johnson... o Masters é um homem, ele era um médico, né, na Universidade de Washington, né? Acho que era. E a assistente dele era Virginia Johnson. E eles pesquisaram o sexo. Tem um seriado muito legal que conta essa história que chama Masters of Sex. E ele foi lançado em 2013 e tem 4 temporadas. Então, para quem quer entender assim, essa história da pesquisa sobre sexualidade, eu indico assistir esse seriado, porque é excelente essa história. E eles foram isso, eles rapidinho aqui fazer uma sinopse para esses o médico, né, o William Masters e a Virginia Johnson, eles se unem, fundam esse centro de pesquisas e eles começam a captar mesmo pessoas, cobaias, para assistir essas pessoas fazendo sexo ou se masturbando e depois perguntar, né, o que elas sentiram, como é que foi, cronometrar o tempo, enfim, captar informações daí, né? Isso, eles mediam a vasodilatação, as respostas fisiológicas, e se isso já era chocante, né, já seria chocante hoje, imagina nos anos 60, né? E ele era bem assim, o que diz da personalidade dele é que aparentemente ele era bem careta, né? Bem sério, né? O Masters. O Masters, ele tinha esse interesse, ele era ginecologista, obstetra, ele tinha interesse pela sexualidade humana, mas era um ambiente muito fechado também. E a Virginia Johnson trouxe esse interesse também pela sexualidade feminina também, então ela ajudou muito nas pesquisas dele. Legal, então eu fiz um parênteses longo aqui, só para recobrar. Então, uma outra pesquisadora propõe um modelo totalmente diferente, né, em ciclos, como você falou, para o orgasmo feminino. E isso só em 2000. Sim. A Basson chega em 2000 com a resposta cíclica da sexualidade feminina, exclusivamente da sexualidade feminina, que ela parte de que o desejo pode aparecer não necessariamente no começo, ele pode aparecer um pouquinho mais tarde, durante ou depois da excitação, e que ela também a resolução dessa resposta não necessariamente termina no orgasmo, porque a mulher pode ou não ter esse orgasmo, e se tiver, pode inclusive ter orgasmos múltiplos. Então essa linha não termina, ela seria uma resposta cíclica. A gente é mais infinita, assim, né? Isso, é complexo, é diferente. A própria anatomia feminina também dificulta o autoconhecimento feminino, porque o homem, né? Super visível, né? Desde cedo, essa construção da masculinidade, ele tá vendo lá o órgão sexual do outro no banheiro, na piscina, enfim. Ele tá pra fora, né? Dá pra ver. Está exposto. Tá muito mais acessível lá. E a mulher, pra se conhecer, ela tem realmente que fazer uma ação, ter essa vontade de se conhecer, se tocar, se olhar. E isso exige um pouquinho mais da gente. É uma busca, né? Isso. Laura, falar um pouquinho agora sobre gênero, que é um assunto que está tão em alta e é tão polêmico. Agora, antes de te fazer a pergunta, eu já queria fazer aqui uma declaração. Eu acho que as pessoas, quando tem que pensar nesse tema, tem que pensar assim, que
todo ser humano tem que ter a liberdade de escolher o que lhe dá prazer. Então, antes de julgar qualquer pessoa, você tem que pensar no um dos maiores bens dessa vida, que é a liberdade. E todo ser humano tem o direito de ter a liberdade de escolher como ele vai ter prazer, né? Então, antes de fazer a pergunta, eu já quero falar isso. Como que você explicaria a diferença entre gênero e orientação sexual? Que eu acho que isso dá muita confusão. Dá muita confusão. A gente tem 3 conceitos grandes que geram muita confusão na cabeça das pessoas. E com razão, né? Realmente não é tão simples. Mas quando a gente começa a explicar, fica um pouquinho mais simples de entender. A gente tem alguns tipos de sexo, pensando em sexo. Então, a gente tem o sexo biológico e o que a gente poderia chamar aqui de sexo psicológico, que aí eu vou explicar um pouquinho melhor. Mas quando a gente fala em sexo biológico, a gente está falando de macho e fêmea num espectro. O ser humano, ele nunca é uma coisa ou outra, ele é sempre um espectro. Então, macho aqui nessa pontinha, fêmea nessa pontinha, e tem todo um espectro de pessoas que nascem no meio. Então, por exemplo, os intersexuais, que são as pessoas que antigamente eram chamadas de hermafroditas. Essas pessoas nascem com 2 gônadas ou nenhuma gônada. E assim, numericamente são poucas pessoas, né? Eu sei que tem, por exemplo, porque o básico é XX para mulher, cromossomos XX para mulher e cromossomo XY para homem. Mas tem também, por exemplo, o cromossomo XXY. Isso. Só que eu pesquisei, é apenas 0,05% da população. Então, são exceções, né? Biologicamente falando, esse intersexual são exceções. Sim, numericamente são menos pessoas, mas quando a gente vai pensar na diversidade da natureza, que as pessoas falam, só existe homem e mulher, ela já se quebra por aí. Na biologia, ela já se quebra. Porque existe XXX, XY, X0, enfim, várias opções além de 2. Então, o que a gente chama de binaridade, né? Que é só querer 2 caixinhas. Então, o ser humano tem muito mais que 2 caixinhas. E aí, isso é o que a gente chama de sexo biológico. Quando a gente fala em identidade de gênero, a gente está falando de uma construção social. Então, o que é ser homem hoje no Brasil de 2019? É a mesma coisa que ser homem na Inglaterra, no século XVIII? É a mesma coisa que ser homem na China, 300 anos antes de Cristo? Não é. Então, o que é ser homem e o que é ser mulher são construções sociais que variam, né, no tempo, como você citou, e no espaço, né? Porque depende da cultura local também. Né? Exatamente. No tempo, na geografia, no contexto que aquela pessoa vive, às vezes até na classe social isso muda também, porque uma demonstração de masculinidade numa classe social mais alta e numa mais baixa pode ser diferente. E assim, uma coisa que tem sido mais falada, graças a Deus, né? Porque as coisas que existem têm que ser faladas. Tem muitos casos dos transexuais, né? Que é um exemplo clássico de uma pessoa que ela nasce com um corpo de homem, por exemplo, mas ela sente a alma dela, o psicológico dela como mulher, né? Ou vice-versa, nasce no corpo de uma mulher, mas se sente como homem. E isso é uma questão de gênero. Né? Então, o corpo biológico é de homem, mas o gênero dela é de mulher. E não adianta alguém falar que não é, porque o gênero é como a pessoa se sente, né? Isso, era aí que eu ia chegar, né? Os 2 conceitos grandes pensando em sexo biológico e pensando em identidade de gênero. Então, assim, a gente tem o sexo biológico, vamos colocar aqui 2, macho e fêmea. E identidade de gênero, vamos colocar masculino e feminino. Quando eu sou macho e me identifico com o gênero masculino, eu sou um homem cisgênero. Eu estou de acordo com o meu sexo biológico designado. E a mesma coisa para a mulher. Agora, quando eu sou uma fêmea, nasci fêmea e me identifico, por exemplo, com o gênero masculino, eu sou uma pessoa transgênero. Trans é atravessar. Então, você se identifica com o oposto. Assim como se eu sou macho, nasci macho, e me identifico com o gênero feminino, eu sou uma mulher trans, uma mulher transgênero. Esses são 2 conceitos grandes. O outro é a da orientação sexual. Aí entra a orientação sexual. Que é outra coisa. Outra coisa. E daí tem a ver com o desejo. Exato. Quem você vai desejar. Aí já é bem mais complexo, né? Isso. Mas aí é uma questão de encaixar as pecinhas, né? Então, assim, é relativamente simples o básico aqui. De novo, o espectro. Me
Atraio, tenho atração sexual, romântica, afetiva por pessoas de outro gênero. Atenção pro gênero. Sou heterossexual. Me atraio por pessoas do mesmo gênero que o meu, sou homossexual. Como eu disse que é tudo um espectro, temos os assexuais, que não experimentam atração sexual, e no meio desses espectros, bissexuais, que apresentam atração sexual e afetiva e romântica pelos dois gêneros. E aí temos muitas outras orientações sexuais. Legal. Você foi bem didática. Eu gosto bastante de dar um exemplo quando a gente fala de gênero, que é assim, vamos pensar que você tem um vidro de ketchup. E aí você abre aquele vidro e você vê que dentro tem shampoo. Você vai continuar tratando aquele vidro como um vidro de ketchup? É um exemplo bem bobo e bem lúdico, mas é interessante pra gente pensar assim, se aquela pessoa por dentro sente que ela é shampoo, que ela é mulher, quem sou eu pra falar que a embalagem de ketchup dela diz que ela não é mulher? Sim. Laura, agora eu queria perguntar assim, desde os anos 60 ocorreu um grande movimento de liberalização sexual, né? Começou a se falar mais sobre o tema, as pessoas se sentiram mais livres para fazer mais sexo, mas aí é uma visão pessoal minha. Eu acho que muitas vezes a liberalização do sexo veio junto com a banalização. Não necessariamente, mas algumas vezes sim. E eu acho uma pena, porque eu acho que não precisam estar juntas, né? A liberalização é uma coisa, a banalização é outra. Liberalização é desejável, porque as pessoas têm que ser livres. Mas banalização não, porque é triste banalizar o sexo, né? O sexo é algo sagrado. Eu acredito que a gente vive, especificamente hoje, também num momento muito confuso em relação a isso. Por um lado, foi crescente essa banalização, a publicidade, os próprios meios de comunicação contribuíram para isso. Hoje a gente vê uma banalização do sexo em novelas, em revistas, enfim, é muito acessível. Por isso que eu falo que não existe não educar sobre sexualidade. Não adianta você falar, não vou educar meu filho sobre sexualidade, ou eu não tive educação sexual. Ele vai ser educado, então, por aí. Ou vai ser educado por aí, e aí você tem que pensar como que você quer que essa educação aconteça, ou você está educando também por não falar. O não falar sobre sexualidade também educa. Então, tem uma linha bem tênue, e no Brasil isso é muito nítido, entre ser liberal demais e ser repressor demais. O Brasil é um país muito liberal, carnaval, não sei o quê, e também, ao mesmo tempo, ele é super tradicional, super repressor. Então, cadê o equilíbrio? Né? Cadê o equilíbrio saudável disso? Porque a gente não pode nem ir muito para lá e banalizar, corre o risco de ser superficial e acabar banalizando, que é aquela diferença da conversa de bar, que tá lá falando sobre sexo e tal, mas ninguém tá falando sobre sexualidade, sobre sentimento, sobre relacionamento. Então fica naquela conversa por cima. E nem reprimir demais, porque aí vai ficar todo mundo fechadinho, ninguém vai falar sobre isso, ninguém vai aprender com a fala dos outros, com as experiências dos outros, e poder compartilhar também, que é uma parte muito importante do nosso convívio. A gente tem que achar um equilíbrio aí para justamente não cair nesses dois perigos. Legal, legal. Bem, eu queria ficar falando muito mais aqui com você, então a gente marca de você voltar em breve. Queria agradecer sua presença, trazer esse conhecimento tão importante para o meu público. E se vocês quiserem mais, acessem o site transemos.com e página Transemos no Facebook e no Instagram. Brigadão, Laura. Obrigada, eu que agradeço. Podem me mandar perguntas também. Fiquem à vontade para falar comigo pelas redes. Obrigada, querida.